Olá pessoal, eu sou Eugênio, do Grupo Espírita Meimei, Centro Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, colaborador da casa. Estamos aqui realizando pelo nosso canal Eugênio Meimei mais um estudo sobre a obsessão, a parte 4. E nós temos a felicidade de estar na casa, na mesa, onde foram ditadas essas mensagens ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo espírito de Dias da Cruz, já apresentado em vídeos anteriores. E a lição era datada de 28 de outubro de 1954, portanto 3 meses após a primeira mensagem ditada por esse espírito, Dias da Cruz. Nós já estudamos a alergia e obsessão e vamos estudar hoje psicose mental, onde Dias da Cruz, com observações muito claras, vamos estabelecer um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. E hoje nós temos uma novidade. Nós temos essa mensagem gravada datada de 54, que foi divulgada nesse DVD, onde contém as gravações originais que gerou o livro Instruções Psicofônicas. E na oportunidade, com autorização do produtor Oceano Vieira de Mello, a quem agradecemos, da Versátil Vídeo, nós iremos reproduzir para o nosso estudo a fala de Dias da Cruz, através de Chico Xavier, da forma original. É uma novidade, para quem não conhece, também vai ter oportunidade de ouvir Chico Xavier mediunizado psicofonicamente. Nós vamos exibir essa comunicação, é um áudio remasterizado, mas em original, para que nós possamos estudar junto essa bela lição. Amigos, avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos elementos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como por exemplo as variadas espécies do aracnídeo acarino sobre o campo epidérmico, e nas expressões do segundo encontramos a infestação de elementos saprófagos, como por exemplo as diversas classes
de platyhelminthius, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafisagria e recursos outros suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. É que, pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais estranhas manifestações de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, de desânimo e de egocentrismo, inclinando o veículo orgânico a processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a própria morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores, que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antisséticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante,
dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral de todas as ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o nosso Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade, procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Senhor. Vacinemos as nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo Como vocês puderam ver nesse áudio, a beleza da comunicação de Chico Xavier, a fidelidade com que ele transmite as palavras de Dia da Cruz, com os termos adequados, para que os estudiosos pudessem aprofundar mais nessa área da obsessão correlacionada com o parasitismo. Nós vamos dar então um breve estudo, sobre a interpretação, sobre a compreensão nossa da mensagem, para que possamos dar sequência ao nosso estudo e o entendimento sobre a obsessão e as suas facetas. Bom, o parasitismo, como nós sabemos, é uma relação entre espécies diferentes, onde uma espécie é denominada parasita, que alimenta às custas de outra espécie chamada hospedeira, causando-lhe os prejuízos. Essa ciência nos apresenta e estuda isso com muita clareza, que fala que, do modo geral, os parasitas não causam aos seus hospedeiros grandes danos, uma vez que a sobrevivência também depende da sobrevivência dos chamados hospedeiros, Dessa forma, existe uma relação do parasita com o hospedeiro que vão se equilibrando ao longo do tempo. É um fenômeno chamado de coadaptação, ou seja, se acostumam nessa vivência. O hospedeiro alimentando o parasita e o parasita trabalhando nos seus limites para que possa cuidar da sua sobrevivência, se nutrir através do seu hospedeiro. Cientificamente é isso que nos mostra a definição dessa relação das espécies diferentes. Então nós também vamos ver aqui que nós temos o parasitismo interior, e o exterior, ou seja, que nós podemos ser hospedeiros, desses parasitas na parte externa, que vão ser chamados de ectoparasitas, na parte externa. E também nós vamos ter na parte interior o endoparasitas. O que seria isso, para a nossa melhor compreensão, Os endoparasitas, ou seja, da parte interior, são os vermes, lombrigas e certas bactérias. Da parte exterior, os ectoparasitas, nós vamos ter os piolhos, carrapatos, que são alguns exemplos que a gente pode citar, só para a gente ter noção do que Dias da Cruz está trazendo para a gente a respeito dessas definições. Então nós podemos guardar aqui para o nosso estudo que pode ser um parasita de ordem interior e um parasita de ordem exterior, usando esses exemplos que foram citados para o nosso entendimento. E também existe o parasitismo entre as plantas, entre os animais, que nós o conhecemos bem. Numa lavoura, os agrotóxicos, justamente para eliminar os parasitas, os vermículos, os animais, para eliminar os vermes
E a gente também, na infância, tomava muito vermífugo para os vermes, né? Devido que o saneamento básico vem melhorado e melhorou essa condição nossa de humanidade para não adquirir essas doenças ou esses parasitas, não é mesmo? Bom, aí que Dias da Cruz, utilizando esses exemplos, né, científicos comprovados, analisados, né, e também que buscou as ações medicamentosas para que pudéssemos livrar desses parasitas, né, sermos menos hospedeiros na parte física. Então a gente vê que é aí que ele trata a parasitose mental. Ele faz essa correlação no livro Instruções Psicofônicas, né, sobre essa relação da obsessão através da parasitose mental. É o que nós vamos buscar compreensão agora. Nós temos falado muito que essas relações, ou a relação obsessiva, ela se dá pelo pensamento, né? Então, tudo é feito pelo imã do pensamento, é a atração do pensamento. E no caso da parasitose, o pensamento doentio, descontrolado, é que vai provocar a contaminação fluídica, né, das entidades em desequilíbrio. Ou seja, pelo nosso imã do pensamento, ou seja, pela lei de atração, nós vamos buscar sintonia com os espíritos, com fluidos negativos, como estudamos na semana passada, e vamos nos contaminar, vamos atrair, né, esses fluidos. E esses fluidos são capazes de nos conduzir, né, quanto encarnados ou mesmo desencarnados, a chamado que é escabiose, que seria a sarna, né? A ulceração, as feridas, a dipsomania, ou seja, o impulso para o alcoolismo, a loucura, a cirrose, tumores benignos e tumores malignos. E os vícios também, que corroem a vida moral. Nós temos que lembrar que o vício, às vezes, ele estraga o corpo, mas muitas vezes levam à queda moral, né? Que a pessoa se desequilibra, sai da situação da sua vida social de uma forma, às vezes, marginalizada, e que vai causando sérios outros vícios, né? Ou a derrocada moral, como assassinatos, como roubos, como abandonos, como responsabilidades, prejuízos que causam devido a esses vícios que levam à derrocada moral do espírito na sua reencarnação. Então, os vícios por si só também ele é grande responsável e que nós podemos adquirir através dessas influenciações. E também através do pensamento desgovernado, né? Nós temos que procurar um certo equilíbrio em todos os momentos da nossa vida, que é o que Kardec nos fala da fé raciocinada, para que a gente consiga nos sustentar em campo mental. Eu me sustentando em campo mental, obviamente eu vou ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio energético que me faculta banir certas influenciações de ordem inferior. Se eu não busco esse equilíbrio, esse pensamento orientado, esse pensamento mais equilibrado, eu me desgoverno nas minhas emoções, né? Nós nos ligamos a entidades e fluidos mais negativos. É o esforço natural que nós temos numa encarnação devido a vivermos num mundo de expiação e provas, né? Que é justamente onde nós estamos no aprendizado para um equilíbrio maior. Mas o conhecimento vai nos ajudar também, né? Ao entendimento. Podemos também ser levados à alienação mental, que ele está falando da parasitose mental, né? Ele fala que nós podemos ter psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, desânimo e egocentrismo. Então, quer dizer, todas essas questões é fruto de um pensamento não em equilíbrio, né? Um pensamento que abre as portas, que abre as brechas para que o parasita chegue e nós nos tornemos um hospedeiro de fluidos negativos.
Bom, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorece a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, é viver em guarda. Vigiai e orai. Recomendação do Divino Mestre Jesus. Porque nós não temos esse equilíbrio natural, então nós temos que estar atentos para que a gente não desvie tanto o nosso pensamento para uma ordem inferior e não fiquemos aprisionados a esses pensamentos, né, a essas situações, porque é daí que vem a nossa derrocada, daí que pode se instalar processos obsessíveis muito graves. Nós vamos voltar de novo a esse livro aqui, Missionários da Luz. Nós estamos aqui com algumas primeiras edições que faz parte do nosso memorial aqui no Meimei. Quando tiverem a oportunidade de visitar, será uma grande alegria. Missionários da Luz é o terceiro livro da série André Luiz, ou A Vida no Mundo Espiritual. E tem valorosos ensinamentos nesse livro, que nós já utilizamos alguns na semana passada, mas vamos continuar com André Luiz os estudos tão fabulosos que ele fez com essa equipe de instrutores espirituais, né? O que ele observa? Quando ele vai observar um caso de vampirismo, é um caso interessante. O André Luiz foi para ver um grupo mediúnico, ou uma reunião mediúnica, ou alguns médiuns, né? E lá ele teve essa visão do campo celular, do campo orgânico, daqueles médiuns como instrumentos de comunicação para os espíritos que ali estavam. Então ele se admirou, né, com o que ele viu em vários médiuns em situações de influenciações muito grandiosas, né? Como ele fala aqui, vir os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Formavam também colônias densas e terríveis. Esse é o retrato que ele viu das energias, né, que circulavam no campo físico e perispiritual dessas pessoas, desses médiuns que ele estava avaliando. Inclusive o Alexandre até fala com ele, você é um médico, então você está aprendendo a medicina espiritual. Nós viemos aqui para ver mediunidade e você já se estendeu para um campo mais amplo de avaliação. E aqueceu as perguntas do André Luiz e as explicações que se faziam necessárias. Então, André Luiz fala, reconhecer os ataques aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Ora, aqueles bacilos que ele viu, que foram adquiridos por aqueles médios, atacavam os centros vitais, né, causando a desordem, causando a destruição. Então aí a gente começa a entender a instalação de uma parasitose, o que pode levar a pessoa até a morte. Eu passar a ser hospedeiros dessas parasitas que são trazidos pelos eflúvios negativos de entidades o qual eu sintonizo, ou que querem me prejudicar, uma maior clareza no caso da obsessão. Bom, e ele ainda continua. Nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. O que falam os instrutores? Que nós mesmos construímos esse endurecimento através, né, das nossas existências. Nós mesmos nos comprometemos, além de sintonizar com outros, com as nossas forças vitais. Por quê? Ele fala, entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver essas tendências inferiores, cristalizando os hábitos malignos. Olha o que é falado para André Luiz, né? Nossa responsabilidade, desde a tenra idade até pela própria educação, nós adquirimos esses hábitos inferiores que nos colocam em exposição a esse tipo de influenciação
e absorção desses fluidos parasitóides, se assim podemos dizer, né? E ele fala o quê? A questão do sexo desregrado, da alimentação, porque tudo isso é dotado de energia. Tanto é que a nossa educação alimentar no século que vivemos, ela passa por uma reestruturação, ela passa por outra avaliação, tendência própria da evolução, não é mesmo? Então, tudo que nós abusamos, nós sabemos que o animal é um ser vivo, né? Dependendo se eu não como um alimento bem higienizado, se eu tenho pensamentos, né, muito negativos, isso tudo é uma maneira de fabricar, né, essas bactérias ou esses bacilos, como fala aqui, para que possa vir a causar sérias dificuldades. Bom, isso aí é a definição dada a André Luiz da situação que aquelas pessoas viviam. E aqui tem uma explicação muito interessante, que ele fala o seguinte: sem nos referirmos aos morcegos, sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro à outra noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Bom, nós trabalhamos, né, nós conhecemos o vampiro dessa forma, né, que se criou uma lenda, uma situação em torno dele, mas aqui ele fala que não sabe quem inventou isso em termos perispirituais, como aqui ele fala claramente, né, que são os espíritos que saem do sepulcro em busca do sangue, que não sabe quem inventou essa teoria. Quem inventou também eu não sei, mas onde eu já vi eu posso dizer a vocês. Está no Romance de uma Rainha, do Conde Rochester, um best-seller da doutrina espírita, que hoje é chamado Hatzazu, a rainha do Egito, que conta essa história com muita clareza e dessa forma. Bom, mas o que nos fala o instrutor Alexandre? Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitadamente das possibilidades alheias, né? Ou então, no caso, seria os parasitas, parasitose, aqueles que pegam todas as possibilidades de se nutrir dos seus desejos, das suas buscas, né? Das sensações do corpo físico, através de sintonia e de acompanhamento aquele que lhe pode dar as energias que está buscando. Por isso que ele explica o seguinte ainda no Missionários da Luz: ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Devido às nossas ligações, né, no orbe terreno, do nosso apego, da nossa vivência, ele classifica que muitos, ao desencarnar, assumem essa condição parasitária, necessitando de energia de um hospedeiro, ou seja, de um encarnado. Por quê? Ele fala devido à nossa vida, por muito tempo, em sensações animalizadas, né, do que de sentimentos e pensamentos mais puros. Evidentemente, nós teremos a necessidade de energias mais densas que abrigam a matéria, né? Apesar de já estar sem o corpo físico, devido às sensações animalizadas que vai encontrar no corpo físico. E em muitos casos, né, perseguem imantados aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Ou seja, o espírito mesmo desencarnado, buscando as mesmas sensações, né, animalizadas que ele tinha na Terra, ele vai procurar os mesmos ambientes. Por isso que se fala, se encontra um ambiente favorável, o espírito ali se estaciona. Aí que causa essa imantação, que lá no parasitismo chama de coabitação, né, ou coadaptação. Bom, aqui depois ele pega um exemplo muito claro para nós, ainda no Missionários da Luz. André Luiz, como todo mundo já deve ter lido, no Missionários da Luz nós vamos ter a reencarnação do Segismundo,
que é um trabalho magnífico, né, de explicação, exemplificação, conceituação da reencarnação de um espírito na Terra, né? Apesar de nem todos serem iguais, o que nos fala que é o mais comum. Então André Luiz ficou muito admirado, né, da magnífica visão que ele teve através do estudo da reencarnação de Segismundo. Aí ele fala, não é justo que você fique só com essa impressão. Foi mostrar ele um lado contrário, de uma gravidez contando com o vampirismo em volta, né? Ele chega ao lar e vê duas entidades influenciando aquela grávida, cesarina, para que pudesse atender a seus ensejos, seus desejos, né, de transitoriedade na Terra, como festas, bebida, enfim, na condição dela já debilitada, vibrações que ela deveria evitar, mas as necessidades que ela alimentasse a eles era muito grande. Inclusive, eles nem notaram a presença dos benfeitores espirituais que ali foram visitar. E eles não queriam realmente que ela tivesse aquele filho, porque eles tinham medo que ela despertasse o amor de mãe e não atendesse mais aquela influenciação, aquela parasitose instalada. E os mentores, em última instância, ainda tentou para que uma senhora a orientasse a ter uma reserva, pelo menos nesse momento de gravidez, para que pudesse concluí-la com sucesso. Mas ela atendeu ao chamado. Então, o parasitismo, muitas vezes a gente acha que o espírito fica ali colado. Não, é a influenciação que leva à busca de energias que vão satisfazer aos espíritos, né? Energias mais animalizadas, mas também que vai atingir aquele que é o hospedeiro e vai intensificar também, né? É óbvio, é uma energia dividida, a busca do hospedeiro para o alimento necessário para ele e para os espíritos. Aí é aquela imantação que André Luiz refere anteriormente. Então nós vamos ver esse caso, que a gente fica até impressionado de ver a clareza com que André Luiz traz e o que a gente às vezes não imagina. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Quer dizer, o feto, ali o embrião, o feto naquela condição da vida embrionária, aos 7 meses, já estava danificado por essas energias, né? Pequeninos monstros, somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Olha que revelação que ele faz, né? Aquelas entidades microscópicas, né, que só eles que viam, sugavam no próprio cordão umbilical o nutriente que seria levado ao feto para a sua sobrevivência. Daí o risco altíssimo que estava de mais energias deletérias serem absorvidas pela irmã, que o carregava no ventre, né, comprometendo a reencarnação daquele espírito. E ele ainda fala mais. Toda a placenta era assediada por eles, provocando uma terrível impressão. Né? Ele fica impressionado com o que vê. Evidentemente, a espiritualidade que estava ali para socorreu o feto, desligando aquele corpo já deficitário, e ela teve uma criança natimorta com sérias complicações de saúde, como era de se saber, né? E aqueles espíritos estavam ali de plantão, induzindo-a, né, sintonizados, impulsionando a ela a captura das energias que iriam satisfazer as suas vontades e desejos menos felizes. Isso foi Missionários da Luz. E falamos dos encarnados, né, do desencarnado para o encarnado. Nós vamos ver também uma situação que eu achei interessante trazer, que está no Obreiros da Vida Eterna. Hoje eu estou com as primeiras edições de tudo, né? É o 4º livro da série André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual.
E tem um caso famoso, como eu falei, da reencarnação de Segismundo, vamos lembrar da desencarnação de Dimas, que contou com a assistência fraterna dos bons espíritos por próprio merecimento do desencarnante. Ele acompanha o velório, ele acompanha até a inumação ou o enterro, né, do seu corpo, com a chance de despedir do veículo que lhe serviu com tanta presteza na vida terrena, por autorização, né, dos instrutores espirituais. Mas André Luiz, ele faz o estudo do velório, mas o que nós vamos ver é na hora que chega ao Campo Santo, ao cemitério, né? O que ele encontra? Ele assusta com a nova visão. Aquele monte de espíritos ali naquele local, esperando o que eles chamavam de carne fresca. Olha o vampirismo até onde que chega. Olha a ação animalizante daqueles que se encontram ligados a energias tão materiais e tão deletérias enquanto encarnados na Terra. E o Dimas, ele estava acompanhado dos mentores espirituais, eles não viam os espíritos, mas um logo foi dizendo, esse aí não, ele é protegido. Eles não conseguiriam sugar as energias vitais finais do nosso Dimas, né, trazido no obeso da vida eterna. Aí os espíritos superiores explicam para André Luiz, ou o instrutor. Nos cemitérios costumam congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair resíduos vitais. Ou seja, aqueles fluidos que serão extintos ainda, que animou a matéria, eles ficam ali para que possa sugar por causa da sensação de um corpo físico, né? Da energia material. E ele fala o seguinte, ele nos lembra o Evangelho de Jesus, quando Jesus, ele fala com os endemoniados, se refere a espíritos perturbados que habitavam entre os sepulcros, mostrando que Jesus, no Evangelho, traz uma situação parecida, né, ao que é narrado no livro Obeso da Vida Eterna. Então, o desencarne, a pessoa ligada, né, a esse tipo de situação, vai procurar achar um hospedeiro enquanto lhe der energia. Então, é a gravidade que Dias da Cruz nos traz, que pode gerar a parasitose mental, né, que pode causar sérios problemas na própria desencarnação e doenças, né, mentais na vida ainda encarnada. E nós contamos o caso de Dimas, mas tem um caso de uma outra senhora, ao que desencarnar, André Luiz viu o desespero dela ligado também aos restos mortais. E André Luiz observa um fio mais escuro que a ligava, que entrava por dentro da terra, como se a ligasse ao que estava ali. E ele ficou muito admirado e com muita vontade de auxiliar. Então, os que trabalhavam, 4 elementos que trabalhavam no Campo Santo, auxiliando os espíritos que podiam ser resgatados, explicou que ela não podia, porque senão ela se tornaria uma vampira na sua casa, porque ela não deu atenção ao esposo, que a deu tudo de bom que ele tinha, não se animou com a maternidade e acabou desencarnando através do parto, mas nos últimos momentos ela teve um instinto materno. Mas aí a condição energética e física dela já não permitiu mais. Então, eles falam assim, como o filho, né, recém-nascido, e o marido não podiam recebê-la com as vibrações viciosas que ela tinha. Então, ela estava ali para proteger e por merecimento daquele pai e daquele filho. Então, ela tinha que mudar o tônus vibratório para que pudesse ser libertada e não causar esse prejuízo energético aos seus entes queridos. Por isso que fala, volta sempre ao local doméstico. E olha a importância do merecimento, né? Olha a importância do socorro espiritual e como chega àqueles que o merecem ou que têm condições vibratórias de recebê-los. Então, essa senhora continuou lá porque não tinham condições de liberar ainda, porque ela se tornava o que é um parasita, tornando-se o marido e o filho recém-nato,
hospedeiros. Bom, meus irmãos, nós vamos ver que são muito complexos os casos da parasitose mental e é um estudo para ser continuado, né? É uma reflexão dentro da obra espírita, brindado por nós, para todos nós, através dos Dias da Cruz. E nós vamos buscar o que ele nos fala, finalizando o seu estudo. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Ou seja, se não temos defesa, nós vamos ter essas mentes deficitárias, ociosas, inertes, né? Maldosas. Nós vamos nos render a essa influenciação, gerando essa parasitose, esse desequilíbrio orgânico e mental, chamado parasitose mental. E o que ele nos fala? Nós temos que procurar o antisséptico do Evangelho. Qual que é a defesa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É o que Jesus nos orienta e é o que a doutrina nos esclarece, né? E o esforço que a gente vai fazendo a cada dia para penetrar nessas verdades, não só através do conhecimento, mas através do esforço de conduta, né? Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo da noite, lembrando a todos vocês que curtam os nossos vídeos, mande os comentários, se gostou, mande para os amigos, se não gostou, mande para os inimigos, para que nós continuemos esse estudo. A próxima semana nós teremos o estudo de fixação mental. E gostaria de terminar com a frase do nosso Divino Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim que termina Dias da Cruz a lição. E mais ainda, andai como filhos da luz. Que Jesus abençoe os nossos propósitos. Até a próxima semana.